Nesse episódio, vamos receber a Gabi Diuana. Ela passou por diversas áreas dentro do ambiente corporativo e hoje é CEO da Business School. Junto comigo, hoje tem a participação do Roberto Rensch, baita amigão aí, vai me ajudar a conhecer e desvendar mais, né? Tanto da sua carreira quanto do seu negócio. Prazer te receber. Prazer, obrigada demais por estar aqui. Betinho é um super amigo. Me senti lisonjeada de estar aqui. É muito legal. O Betinho, ele é, né, muito reconhecido aí na parte no universo de tecnologia, mas o grande destaque dele quando começa a entrar em temas de negócio, onde ele fez basicamente aí muita mudança. E quando ele comentou até, né, me desafiou a falar, pô, Rodrigo, vamos levar uma galera fora do mundo digital, vamos levar uma galera que está fazendo negócios que talvez sejam negócios do futuro, com novas premissas, itens diferentes. Eu falei, tô dentro. Só que ela falou, tu que assume a cadeira aqui. Então a gente está hoje aqui, é um prazer, tá? Vou descobrir muito aí também e vamos ver você conta um pouco da sua jornada e ver como chegou nesse momento aí tão novo aí, né, de desafios aí, que com certeza que seja muito próspero também na vida. Legal. Vou contar um pouco como começou, né? Eu sou administradora, me formei em gerenciamento de projetos, mas minha vida de acadêmica de colégio não foi nada muito boa, assim. Eu fui muito pela questão de relacionamento, muito inteligente na comunicação. E aí fui fazer administração porque eu não sabia exatamente, como a maioria das pessoas que fazem administração, você não sabe o que você vai fazer, né? E aí depois eu fui fazer gerenciamento de projetos também justamente porque são 12 áreas de conhecimento. Na época eram 9, agora eram 12. Eu falei, caramba, eu posso tocar um projeto desde um orçamento até a formação de time. Então, foi essa a minha escolha. E aí eu comecei na área de educação, no Senai, num centro de tecnologia, que ficava na Tijuca. Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro. E aí eu me apaixonei por educação, me formei na faculdade e fui trabalhar na Oi, em telecom. Um mundo que na época era muito digital, né? Betinho sabe. E muito forte também. Muito no forte. Rio, a presença da Oi era muito forte. Gigante. E a gente, de fato, falava em tecnologia naquela época, em torno de 2007, 2008, assim. E aí eu tive uma carreira muito acelerada. Ali, com 23 anos, eu virei gerente, assim, de um time de 90 pessoas, assim, rapidamente. Eu tive menos tempo como colaboradora na minha carreira e mais como executiva e como líder. Gestora. Como gestora, né, de pessoas. Precoce. Super precoce, super. E aí eu fiquei 7 anos na Oi, que foi uma escola, assim, absurda, né? Desde processos burocráticos até uma empresa em processo de transformação digital. E aí, quando o mosquitinho da educação te pica, assim, dificilmente você sai dele. E aí, em 2014, eu recebi um convite para ir para a Pearson Education, que é uma multinacional, uma multimarcas de educação. E foi um desafio, assim, absurdo. Eles simplesmente criaram um grupo no WhatsApp, assim, vem Gabi. A Pearson estava num momento de mudança cultural, porque todo mundo diz, né, quem sou eu para falar, que educador não sabe ganhar dinheiro. Então, eles queriam trazer executivos de grandes empresas e trouxeram pessoas da Oi e da Ambev. Quase uma profissionalização da gestão. Né? Uma profissionalização da gestão, exatamente. Então, eles trouxeram pessoas da Oi e da Ambev para criar um método e fazer com que a educação prosperasse. E, na época, eu vim morar em São Paulo, que também foi um outro desafio da minha vida pessoal. Sou carioca raiz, amo praia, vivo, enfim, pós-praia, minha cerveja e tal, não sei o quê. E aí eu vim para São Paulo sozinha, sem conhecer absolutamente ninguém. Eu tinha 27 anos na época. E eu não sabia o que eu ia fazer na Pearson. E simplesmente, em uma semana, eles me colocaram como diretora de produtos. Não sabia nem o que era desenvolver produto. Eu aproveitei que eu estava morando em São Paulo, que eu não gostava mesmo de São Paulo, não tinha praia, e fui me afundar em estudos de metodologia de Canvas, de ágil, de produtos. Ciclo de vida de produto. Ciclo de vida métrica. De produto, tudo. Eficácia, indicadores, dados. Eu fiquei 2 anos imersa. 2014. Nada como um bom desafio para fazer a gente sair de uma zona de conforto. Total, mas você vê como, acho que o desafio foi mais pesado ainda. Porque em 2014... a discussão de produto, a metodologia, framework, a abordagem de visão de produtos ainda estava iniciando no Brasil. Isso. Lá fora já era mais forte. Exato, era então, mais forte. Acredito que o que você buscava aqui
do que eu acompanhava na época, não era tão farto. Talvez você tinha que buscar referências não triviais para onde encontrar gestão de ciclo de vida de produto, métrica de produto, receita, Exato. ativação, aquisição, referral, churn, retenção, enfim, tudo aquilo. Tudo. E é exatamente esse meu desafio. A vantagem é que a Pearson é uma empresa inglesa. Então, eu tive uma boa referência, que era minha gestora na época, que é a Ana Gabriela Pessoa, que é, assim, minha grande mentora de vida, que ela tinha uma startup e ela foi comprada, a Easy Learning foi comprada pela Pearson. Então, ela já tinha um mindset de produtos digital. Então, ela me ensinou isso na veia. E qual que era o meu desafio? Eu tinha um time editorial de 300 pessoas, eu precisava transformar o editorial tradicional de um livro em multiresponsivo, transformar em plataformas, em aplicativos e outras mídias. E como é que eu faço esse processo editorial, né, a produção desse conteúdo por editores, distribuir por multiplataformas, incluindo o livro físico? Então, eu consegui fazer isso durante esses 2 anos. A gente criou um programa na época que se chamava Construindo Juntos, que trouxe o professor e o aluno para o processo criativo. Então, para mim, era muito mais fácil criar esses argumentos. E em 2 anos, de novo, carreira acelerada, virei VP de Produtos e Inovação da Pearson. Mas, Gabi, você acha que nesse momento o desafio foi mais processo? Foi mais modelar uma nova arquitetura de negócio? Ou foi mais tecnologia? Os 3? Eu acho que foram os 3, mas eu incluiria também uma mudança cultural. Pessoas, assim, né? Pessoas. Lá dentro da Pearson. Lá dentro. Decisões muito difíceis de trocas de pessoas. E tá tudo bem. Eu acho que quando você entra com uma nova cultura, e a gente viveu isso na Cogna depois, é natural que a cultura expurgue algumas pessoas que não vão se adaptar àquilo. Então, foi um processo de transição de pessoas, revisão e desenho de processos, uma nova forma de olhar. Sim. A tecnologia estava muito nova quando você entra para a educação básica, né? Eram 14 marcas na época, Coque, Dom Bosco, Peridomos, Wizard, Yazid, Skill, SOS Computadores, eram marcas assim super tradicionais e quase que centenárias. Então, você fazer uma mudança de dentro para fora, porque eu preciso que essa tecnologia também chegasse no cliente, nas franquias, nas escolas. Sortimento plural, hein? Total. Totalmente. SOS, IAS. Achei curioso, né? Só uma dúvida. Quando você falou 300 pessoas, passou por um processo, mas você tinha todas essas marcas. Sim. Cada uma delas também tinha, imagino, alguma cultura, algum viés, alguma premissa ali de produto. Como que era fazer essa gestão desse portfólio e colocando esse novo modelo de gestão / governança que você estava criando? Perfeito. É uma ótima pergunta. Cada marca de educação tem a sua proposta pedagógica, né? Que é como se fosse a sua linha metodológica. E a gente precisava respeitar muito isso. Por exemplo, o Coque, que é uma marca conhecida aqui em São Paulo, forte. Super conteudista. Então, a gente não podia mudar isso. Precisava ter um time editorial que preparasse esse aluno para o vestibular. Então, se ele prepara para o vestibular, eu preciso pensar na experiência dele. Ele vai estudar a qualquer momento, a qualquer lugar, precisa de um aplicativo, precisa de uma plataforma e precisa de muitos exercícios. O Dom Bosco é sócio interacionista. Você precisa trabalhar por projetos. Como é que você faz a criança ou adolescente ter o pensamento crítico para desenvolver um projeto e ele chegar à conclusão de um conteúdo pós esse projeto? Estou dando exemplos, assim, porque... Ela foi contratada para um emprego quando chegou dia 13, né? Exato, isso. E eu precisei... Isso aconteceu em 2 anos. Como foi... acho que até dando continuidade que você... Imagino que você teve que criar uma aliança forte, né? Sim. E provavelmente um time que respondesse para você, porque você acho que tinha que meio que verticalizar a sua gestão, o seu ponto de vista corporativo com essas frentes. Como foi montar esse... Você montou um time dessa forma? Mudei umas 10 vezes, assim, que é o conceito da agilidade, né? Você fez um fail fast. Testa rápido e corrige rápido, né? Não adianta também ficar errando muito tempo. Então, a estrutura organizacional, primeiro eu fiz por marca. Depois eu fiz centralizada por capacity, por linhas de negócios que prestavam serviço para todas as marcas. Jornada depois do usuário. E aí depois a gente chegou no modelo mais eficiente, porque precisava reduzir custo ao mesmo tempo. Então eu precisava, por exemplo, chegou no momento da educação que conteúdo é commodity, você acha em qualquer lugar da rede. Sim. Como é que eu faço esse reaproveitamento de conteúdos e só mudo a linguagem de acordo com o modelo pedagógico de cada marca? Aí você entrou em personalização. Aí eu entrei com uma plataforma de tecnologia. Então, aí eu tive, de fato, um LMS que fazia essa leitura. Não tinha inteligência artificial tão disponível. Se tivesse, minha vida teria sido muito mais fácil. Mas eu tinha um time editorial. Mas tinha uma galera boa pra caramba que fazia isso. Nossa, o time é incrível, assim, sensacional. E é um time que embarcou nessa jornada
nova, né? Porque você, como executiva, chega no lugar novo, cara, a galera tem que comprar a sua maluquice, entendeu? Olha que achei curioso, né? Porque a gente falou uma sopa de letrinhas aí de coisas que normalmente ocorrem nas empresas, né? Mas me deu a impressão que o seu ponto, após ter testes, né? Até me ajuda a ver se eu inferi certo. Você centrou no conteúdo... Na experiência. E na experiência, foi isso? Exato, exatamente. E nas pessoas, e no time, porque né? Porque o conteúdo em si, vamos assim, o conteúdo seria o mesmo, só que a experiência de cada um desses para consumir o conteúdo... Exatamente, exatamente. De design, acordo com a metodologia. Design total. Tripé. Um time de design é incrível. Design e metodologia. Perfeito. Sem isso, você não personaliza o que é necessário. Porque por mais que você faça uma linha mestra do que eu estou achando, tentar achar um modelo eficiente que valha para todos, a especificidade, como ela comentou. Metodológico. O engajamento em algo padronizado vai existir, mas você não vai maximizar, né? É como se você respeitasse a tradição daquela marca, né? A cultura daquela marca. A própria Wizard, né? Que, nossa, quanto tempo o Carlos Wizard criou aquela marca. Então, a gente não podia também mudar muito. Eram 1.200 franquias. Como é que você faz uma disruptura? Então, foi tudo aos poucos, assim. Maravilha, muito legal. Mas, Gabi, que ano foi isso quando você botou o último modelo que parou de pé na Pearson? 2017. Foi quando eu consegui, foi quando eu virei VP de produtos lá de inovação, super nova, de novo, tinha 30 anos, 31 anos, VP, nunca tive, nossa, assim, nem durou muito, fiquei 2 anos, porque assim, foi muito difícil, era muito difícil. Ainda surfando talvez uma época mais privilegiada nas educacionais, né? Sim. Tinha um momento ali favorável financeiramente, economia, enfim. Idiomas. Pós-FIES, alguma coisa assim. A Pearson, o ensino superior dela era só livro digital, então era um outro conceito, mas era muito forte a educação básica e ensino de idiomas. Isso no mundo, né? Então a gente conseguiu surfar muito a parte de idiomas e de educação básica. E eu acho que eu também saí na hora certa. Em 2018, acho que foi o ponto alto, assim, também da saída. Mas em 2017, a gente conseguiu exportar. A gente foi para Nova York, apresentou esse case do Construindo Juntos. E trouxemos os países de growth, então China, Índia, México, para exportar um modelo de produção. Né? Desde redução de custo pelo reaproveitamento de conteúdo, até a experiência, metodologia, o design. Quem escolhia os personagens eram as crianças, eles desenhavam as cores, então meu time de design só refletia. E os professores estavam ali escolhendo a forma que eles vão dar aula. Eram eles que dão aula. Quem sou eu para escolher a parte editorial? Isso era inovador, disruptivo. Muito. Se você comparasse com os players na época que competiam com vocês, acho que ninguém flertou com esse momento de mudança aí. É verdade. Foi super inovador. Então a Pearson para mim foi uma escola, assim. Foram 4 anos e meio intensos, estudando, imerso, assim. Esquece minha vida pessoal, foi a vida profissional em primeiro lugar ali, como boa parte da minha vida também. E aprendi muito. E aí eu saí em 2018 por uma reestruturação que teve na Pearson. De novo, por redução de custos, né? A Pearson global ainda era muito focada em conteúdo, em livro, né? E caramba, a gente já estava... E o Brasil era o único lugar que era uma multimarcas. O mundo inteiro é marca Pearson. Então a gente era aquele bichinho meio estranho. E aí, naquela época, em 2018, eu fiquei assim, ai meu Deus, tiro um sabático, não tiro um sabático. Eu falei, caramba, eu tenho 32 anos, sabe, tô cheia de energia, assim, eu tô apaixonada por educação. E aí, em 2 meses, veio a Croton e me chamou para um mega outro desafio. Por isso que eu falo que não é muito linear, que era ser responsável do andar de educação no Cubo do Itaú, numa frente de inovação para selecionar e acelerar as startups de educação que eram residentes lá. Estava saindo do Cubinho, vocês já foram lá no Cubinho, né? Aqui na Vila Olímpia. E aí estava mudando para esse prédio grande de 13 andares. E a gente tinha 2 andares de educação. O Cubão. Tinham 5 verticais. Educação, que era a Croton, né? Depois virou a Cogna. Financeiro, que era o próprio Itaú, com certeza. Varejo era BR Malls. Saúde, a DASA. E tinha mais um, que agora eu não vou lembrar. Só logo grande. Só empresas enormes, assim, enormes. E a gente participou do processo desde o primeiro residente da nova startup. Então, era um processo seletivo. E aí eu fui muito com esse desafio de olhar a inovação da educação. O que as startups estão fazendo de diferente?
que resolvam as dores de negócios da Kroton. Na época era só Kroton, né? Depois veio a gigante Somos e tal. E aí eu comecei um trabalho interno e externo, fazendo workshops com toda a empresa da Kroton para mapear as dores e oportunidades de negócios. As teses, né? As teses, exatamente. E o que eu resolvia com tecnologia. E eu ficava na VP de tecnologia, inclusive, na época, antes do Betinho chegar. E aqui, do outro lado, eu acelerava as startups para errarem menos e seguirem o caminho mais fácil. Você né? já fazia uma mentoria. Uma mentoria. Dentro desse modelo de meio que aceleração de incubadora, você dava o norte aí. Abria meu canal para testes, eles testavam com os alunos, testavam os produtos. Então Você tinha massa para teste, para brincar. Muito. Playground era bom. Mas olha só, já fomos picados por startups, ambos. Sim. Queria sentir um pouquinho da energia que eu senti quando eu entrei em startup, do dia zero, quando você chega num ambiente e fala, cara, assim, o céu é o limite. Gente com energia, pouco dinheiro, escassez gera criatividade, inovação, gera um monte de coisa. Como é que foi chegar no Cubo o primeiro dia, semana, o primeiro mês lá, cara, com essa missão? Pirei, assim, eu gosto de coisa diferente. Tudo que é muito tradicional, eu na hora não me engajo. Eu pirei no Cubo. Primeiro porque o lugar é super descolado, a Kroton ainda estava naquele prédio antigo, com aquela madeira maciça, sabe? Aquela coisa pesada, a galera ainda usava terno e gravata. E aí você chega no Cubo, tinha um escorrega no meu andar. Para você descer pro o andar seguinte, era um escorrega. Você chegou aí lá, né? Cheguei. As salas todas de vidros abertos, as baias igual essa mesa, tudo aberto. Então, assim, era muito diferente da cultura que eu tinha vivido. Na Pearson até um pouco mais descolada, mas na Mas zero fricção, zero o que você queria. Zero. E startup não tem essa. Você tá aqui concentrado no seu computador, o cara vai sentar na sua mesa e vai fazer o pitch dele de 30 segundos. E assim, não tem essa. Então, assim, eu me identifiquei muito com essa cultura e foi boa essa sua pergunta, porque na minha carreira isso me ajudou muito a viver esse período. De novo, super rápido, durou 1 ano. Eu mudei de novo na Kroton. Eu fiquei cuidando do Itaú e depois na área de tecnologia me deram um guarda-chuva que era cuidar do time de agilidade. A Kroton estava implementando o Safe, que eu nem era muito a favor, porque eu era mais a favor do Kanban e tal. E me deram esse desafio de falar, gerencie como a gente implementa isso e desdobra a área de negócio e tecnologia trabalhando juntos. Porque uma empresa daquele tamanho, a gente precisa de um accountability framework, né? Senão vira uma bagunça. Exato. Você tem que botar pelo menos um mínimo de arrumação. Ela foi pegando as buchas no meio do caminho. Né? Exato. Pega aqui, mas pô, tem 13. Depois, vamos implementar o Safe aqui numa empresa tradicional. Cara, e qualquer metodologia que você queira colocar, ela pode funcionar muito bem, muito mal. Sim. Porque tem uma pecinha, uma palavrinha no meio que são as pessoas que fazem toda a diferença em aceitar ou não modelo. E fora as pessoas, a questão é que a cultura, né? Você... Independente de modelo, você falou do Safe, né? Legal, cara. Top. Só que é um processo, né? Não é instantâneo, não é uma Change implementação. A parte de GMO é muito forte. Você, dessa experiência, assim, né? Até um pouco da risada que a gente deu, pode até denunciar o que a gente acredita, mas você acha que as empresas no Brasil, de forma geral, estão preparadas para trabalhar num modelo com governança? Sem perder agilidade em escala. Vou só complementar, tá? Porque eu desejo... O pote de ouro no final do arco-íris é a agilidade de organização em escala. Ponto. Todo mundo fala disso. Total, é isso. Porém, o Safe, ele é um dos modelos que se dispõe a botar uma governança. Isso. Que por vezes é um detrator de agilidade, por vezes é um início de direcionador para alguma agilidade. Acho que o Betinho falou tudo. No começo, foi essencial ter essa governança. Pensa que na época a Kroton tinha 37 mil colaboradores. Uau. Você tinha que integrar tecnologia e negócios e eu tinha que fazer com que a ponta participasse desse processo de decisão. Então, eu concordo com o Betinho que começar um pouco mais engessado, e foi exatamente o que eu fiz, começar um pouco mais engessado e aos poucos, depois da confiança com o time, da maturidade do processo, das integrações e da tomada de decisão mais segura, não que você vá afrouxando, mas você vai dando mais autonomia, porque o time vai conquistando essa autonomia e aí ele começa a rodar sozinho. Então, eu acho que o Safe foi muito importante. Eu nem sei se eles continuam ainda usando, tá? Eu acho que eu tirei e depois que eu saí, eles voltaram com o Safe. Ele foi muito importante nesse modelo, mas respondendo a sua pergunta, eu sou viciada em governança e processo. Assim, em todas as minhas áreas, eu não consigo rodar a minha vida sem um desenho de início, meio e fim. Mas aí veio, acho que um pouco do que
a pegadinha que o que importa é a próxima. Você acha que isso, que é o que você comentou agora, que é o que faz diferencial na sua carreira e que te trouxe vantagem competitiva até hoje, profissionalmente? Não, acho que não. Acho que não chega tanto, tá? Eu acho que a agilidade, sim. Eu acho que o ponto de trazer agilidade para os processos, sim. Eu também tenho um pouco disso. Acho que é mais um atributo de modelo mental do que Isso. algo que sem isso eu não chegaria onde cheguei. Eu fiz essa Funciona pergunta, melhor para mim quando eu estou mentalmente organizado. Eu fiz essa pergunta porque quando eu acabo conversando com o pessoal aqui, né? E você vê algumas características bem curiosas. Todos viraram líderes muito novos. Todos com 23, 24 anos viraram coordenadores. Verdade. Todos têm um empreendedorismo / intraempreendedorismo no sangue. Perfeito. Todos são criativos, gostam da capacidade de inovar, de transformar, mas aceitam um certo layer de governança. Sim. Para deixar a ordem no lugar. Né? As grandes empresas, quando Concordo. se dispõem a botar um freio de arrumação e uma governança diferente, independente da maturidade do peso da mão, ela encontra dores em etapas de processo, em todas as etapas ou algumas delas. Empresa muito grande tem uma dificuldade tremenda de gestão de fluxo de caixa e de priorização. Porque todo mundo quer a mesma coisa e existe uma restrição financeira. Então, o início do planejamento estratégico ele já nasce problemático quando você não tem um modelo governado. Porque tem uma decisão a ser feita, tem uma arquitetura de negócio, tem objetivos e resultado. Quando você vai para, ok, temos a priorização, temos o planejamento. É muita gente envolvida. Você falou 37 mil pessoas? Não, Na é época, 37 sim. mil difícil. e com um mandato para dizer assim, ó, nós estamos trazendo aqui para você fazer a integração da área de negócio, tecnologia. Puta, valeu. Planejamento. É só a maior missão do mundo digital. Mas só fechar a cadeia. Aí Sim. você fala de planejamento, beleza, é outro problema. Aí você vai pro o terceiro grande bloco, a execução. Porque você tem que estar metrificado, tá mandando bem, tá mal, pacing certo, pacing errado, lead time. Aí você vai para a implementação. E existe um pós-operação, um pós-implementação que vira uma operação, que é um run the company, que se a governança não cobre isso, você começa a desfibrilar. Você tem demanda entrando com operação numa estável e aí... Isso, perfeito. Um concorre, não pode concorrer com o outro. E aí tem uma visão mais tem complementar disso, né? Você tem um conselho, né? Uma empresa de capital aberto. E esses caras fazem essa aposta. E eu tive muito benefício de ter o Rodrigo Galindo, que na época era o CEO da Croton, como apoiador. Sem ele, esquece. Se ele mentor, não né? Mentor, assim, total. Foi meu professor, uma enorme referência. E sem ele comprar essa ideia, esquece. Você vai ficar secando sabão ali. Até porque essa tem pessoa... que ser top-down. Tem que começar top-down. Tem que começar uma pessoa top-down. como ele influencia as outras pessoas do conselho. Total. Então o que a Gabi faz, tem que fazer um trabalho de corpo a corpo com ele para o convencimento dele significa o convencimento da parte O complementar do Rodrigo conselho. participava de todos esses plannings. Ótimo. A gente, a cada 3 meses, levava Baita exemplo, né? 850 pessoas para um hotel em Campinas. Ficávamos 3 dias. Você chegou a pegar essa época? Não, né? Já estava digital, já né? tinha, Eu já tinha tava... virado para o digital. Já. Era presencial, 3 dias, fazendo planning, cada time alocado dentro de uma sala. O Rodrigo ia todos os encontros fazer as aberturas. Assim, isso mudava a energia da galera, mudava o resultado, mudava o posicionamento. Então, eu sempre defendo que, por mais que você tenha um desenho de uma governança que é exigido muito pelo conselho, que depois o conselho foi fazer mais parte da minha vida, e a metodologia ágil, com planejamento, implementação, não concorra com a operação, você precisa, né, inovar ao mesmo tempo, ter um sponsor ali, assim, é inegociável. Nem tente, assim, fala até para todo mundo, assim, nem tente fazer alguma coisa no seu negócio se você não tiver a cabeça maior do que você. Você vai gastar energia para pouco resultado, assim. Eu peguei um momento que já não era mais isso, mas dava para perceber o quanto o Rodrigo se envolvia no nível de detalhe importante. Isso gera uma percepção que vale para qualquer empresa, né? Quando você tem uma figura muito pesada, o próprio ownership do time, o nível de comprometimento ele vira outro, porque você vê uma pessoa que é referência na companhia participando de decisões que são granulares e pequenas, mas é porque ele tem a visão do todo também, né? É impressionante. O Rodrigo. Mas acho que isso, olha, né, eu não conheci, não tive oportunidade de trabalhar, mas olha como vocês enaltecem essa questão, né? Sim. Uma característica, né, do CEO de uma mega potência, mas que ele sai um pouco sai bastante da cadeira, né? Total. Hoje os colaboradores, eu já, né, acabo correndo em várias empresas. Eu já trabalhei numa empresa, é óbvio que eu não vou falar, né? A gente prestei serviço numa empresa que o líder da tecnologia ele tinha a sala assim, ó, ele andava no corredor e pegava o elevador.
Aí você via ele saindo do elevador, eu pegava o corredor e pegava na sala. Falava com ninguém. E assim, ó, eu tenho 2 metros de altura, eu falo pra cacete. Não tem como alguém não me conhecer. Não tem como não te ver, né? 8 meses depois que eu já trabalhava lá, eu fui com os gestores dele para fazer uma apresentação. E aí ele falou, oi, prazer. Eu falei, puta, cara, não vai durar aqui, não. O mercado como chama? O mercado é Darwin, né, meu? A galera que não se adaptou, não entrou no modelo novo, numa pegada igual você está trazendo, igual aparentemente Rodrigo Galindo fazia, algo que você tem, perde lugar, cara. Perde lugar, já era, fica para trás. E na sua jornada, então, aí você pegou essa missão. E ainda falta. E aí, o que você... O que veio numa sequência aí que você, tô juntando liderança, vários desafios, pensa só, nesse momento eu tava com inovação aberta, que era a proposta do Cubo do Itaú, trazendo muito legal isso, muito legal. Eu tava com agilidade e com orçamento de tecnologia, que era uma bagunça, né? Ninguém queria pegar essa bucha, assim. Sim. Então, assim, você falou assim, você só pega problema. Eu realmente eu amo problemas. Não, mas assim. isso é bom, né? Quando eu me apaixono pela solução, eu falo, quero outro problema. Já assim. É um DNA de transformação. É isso, um DNA de transformação. Perfeito, adorei esse nome. Tem nos negócios a gente tem Run, Grow e Transform. Tem pessoas que também, eu sou uma delas, o meu sócio é assim também. A gente gosta de trabalhar no Transform. Por exemplo, você fala assim, vamos construir um negócio do zero. Vem, a gente constrói, vai, tal. Mas a gente não tem tanta paixão pelo Run, pelo Grow. Isso. Sim. Nossa, eu preciso falar isso pra minha terapeuta, inclusive. Acho que você achou que eu aplico isso na minha vida pessoal também, né? Achei uma persona pra você um estereótipo. Ótimo. Então eu tava com essas 3 áreas. E aí, muito bem, falamos de Rodrigo Galindo. Acabou de deixar um corte, né? Vou contar isso pra minha terapeuta. Preciso lembrar. Tem um corte aqui, né? E aí, Rodrigo, né, muito próximo tanto da inovação aberta quanto da agilidade, a gente foi dar uma palestra em BH juntos e viajamos juntos. Ele muito esperto, bobo, não tem nada. Na viagem de ida, ele começou a me apresentar a nova estratégia, a Cogna tinha comprado a Croton, né, ia criar uma holding, que era a Cogna, quebrar em 4 BUs e tal. Me apresentou tudo. Eu falei, poxa, que legal, maravilhoso. Chegamos em BH, demos a palestra. Quando a gente voltou no avião, ele falou, eu tenho uma proposta para te fazer. Lá vem. Lá vem o presente. Eu acho que nem existia palestra, ele inventou uma para conversar com ela. Do nada, porque foi no dia anterior que ele me ligou e falou, a gente... Enfim, vai pegar um avião particular, não sei o quê, porque vai aparecer essa palestra do nada, a gente tem que ir, então, não sei o quê. Eu falei, claro. Aí ele falou, Gabi, o que você acha de ser a diretora de RH da holding, de 37 mil colaboradores? Esse DNA da transformação, né? Cara, eu falei, nossa, Rodrigo, ficou toda arrepiada até hoje. Eu falei assim, nossa, Rodrigo, cara, preciso pensar e tal. Fui pra casa, fiquei uma semana sem dormir. Não, porque chacoalha toda a estrutura que você construiu nos últimos anos. E por que ele me chamou? Porque eu era a mais crítica do outro lado do RH. Eu não aceitava, porque como eu vestia a carapuça de tecnologia, e na época a tech deveria ser tratado de uma forma muito diferente. Você queria ter atração de talento, novas competências, tudo, retenção, programa diferenciado de bonificação, que está atrelado à agilidade. Foi onde surgiu o RH ágil, né? Gabi, cara, total. Sabe como tem empresa que o CEO resolve o problema botando a pessoa que mais reclama na cadeira de que ele reclama? Foi isso, exatamente. Que você reclama, vai lá e resolve. Essa é uma estratégia. Muito. E aí, eu voltei para casa e falei assim, cara, se esse cara tá tendo essa visão de que eu sou capaz de cuidar de um RH, e só um detalhe, não era só o RH, porque ele queria que eu continuasse com inovação aberta, que eu continuasse com agilidade. Eu só sairia de orçamento de tecnologia. Você faria o Others que não fosse educação. Quase, né? Na verdade eu juntei, né? Porque aí a primeira coisa, eu mudei o nome da área, foi gente, cultura e inovação. Inovação tinha o pilar de inovação aberta e inovação ficava agilidade, dentro da mesma estrutura? Eu nunca vi isso em gente, empresa. Cultura e inovação. Cara, mas você vai entender, porque para mim fez total sentido. Não, é por causa do Quem faz tipo inovação do negócio, são as pessoas. Não é tecnologia. Não é.